Então vamos lá. A gente vai falar agora como é que as emoções podem ser classificadas, tá? Como é que as emoções podem ser classificadas? A gente já viu a primeira classificação, que são emoções primárias, né? Lembra da Marta? Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Essas emoções primárias, elas são ligadas ao instinto, à sobrevivência. Elas são emoção que a gente chama de emoção de choque, né? Emoção colérica, emoção afetuosa, né? A alegria, a tristeza, medo, raiva, são considerados como emoções fundamentais. A outra classificação chama-se emoções secundárias. Observe, as emoções secundárias são estados afetivos mais complexos, né, do que as emoções primárias. Elas se dividem em duas formas: estados afetivos sensoriais e estados afetivos viscerais. Observe, os estados afetivos sensoriais é exatamente aquilo que a gente começa a sentir: a tristeza, o medo de ter medo, ou a alegria de ter alegria, né? Porque não é só ter o medo de ter medo, tem também o lado bom, que é a alegria de ter alegria. Não é? Eu sempre digo isso aos meus pacientes: gente, meu querido, você não precisa se preocupar que você só tem medo de ter medo. Vamos começar a desenvolver a alegria de ter alegria. Não é? Isso faz muito sentido para as pessoas que sentem isso. Não é? E isso são os estados afetivos sensoriais, né, que mexem com os nossos sensores, com nossas sensações. E os estados afetivos viscerais são exatamente aquele medo que dá, e que você dá um gelo na barriga. O que é que eu faço com esse gelo? Então observe, esses estados afetivos vitais ou viscerais é o quê? Meu coração dispara, dá taquicardia, eu sinto o estado afetivo sensorial depois que o coração dispara. Aí isso é que começa a me preocupar. Eu tive o estímulo, meu coração disparou. Aí eu tive o estado afetivo visceral ou vital. Aí eu digo: meu Deus, eu vou ter um infarto. Percebe como é isso? Isso já é um estado secundário. As emoções primárias, elas não provocam isso. O que vai provocar isso são as emoções secundárias, porque elas nasceram da interligação de duas emoções primárias, nascendo uma emoção secundária, ou de uma emoção primária já se unindo a outra emoção secundária. Então aí se cria um misto de nome e de sensações de emoção, aonde você precisa ir amadurecendo à medida em que a gente vai crescendo. A criança, por exemplo, ela tem muita dificuldade no início de lidar com o afastamento do pai ou da mãe. Mas depois ela começa a perceber que o pai vai, mas volta do trabalho, que a mãe vai, mas volta, de que ela pode dormir na casa da vovó, mas que mamãe e papai vão buscar no outro dia. Então ela começa, isso chama-se a educação da emoção. O grande problema é que nós não educamos nossos filhos para serem emocionalmente saudáveis. Nós educamos nossos filhos para serem competentes na escola, competentes no balé, competentes na aula de dança, competentes no inglês, mas nós não ensinamos eles transitarem no território das emoções. Nossos filhos e a geração, principalmente essa geração que vocês representam aqui, vocês têm muita dificuldade de serem frustrados. E as gerações, as pessoas que têm de 26, 27, 30 anos para baixo, elas têm muita dificuldade de frustração. Muita dificuldade, não sabem lidar com a frustração. A frustração desequilibra. Então, é preciso entender isso. Então, lembra, as emoções secundárias são estados afetivos complexos, mais complexos do que as emoções primárias. Elas se dividem em duas formas: estados afetivos sensoriais e estados afetivos vitais ou viscerais, que você pode chamar ou um ou outro, tá? E aí tem as emoções mistas. E se a gente mal entende as emoções primárias, vivendo no dia a dia, né, dificilmente você encontra pessoas que conseguem já entender as emoções secundárias. As emoções mistas, então, aí é que elas entram no rol de não consigo explicar mesmo. Então, o que é que são emoção mista? O que é uma emoção mista?
misturas de estados afetivos contrastantes, caracterizados como um conceito emocional. Por exemplo de uma emoção mista. Saudade. Saudade é uma emoção mista. Ela é um estado afetivo, mas é contrastante, porque você sente alegria na saudade, porque você ama alguém. Você é feliz porque você tem aquele alguém, mas aquele alguém está longe ou está indo embora. Não é contrastante? Isso é a saudade. Ela é uma mistura de estados afetivos. A saudade, ela envolve várias emoções juntas. Por isso que ela é mista. Porque ela é contrastante. Aí você... eu vou brincar com Gabi. Calixto foi fazer residência lá na China. E Gabi ficou aqui, porque não pôde ir agora. Já estou botando na China, que é para torar, né, Gabi? Calixto foi fazer uma residência lá na China. Toda vez que Gabi lembra de Calixto, ela fala assim: que gratidão, porque eu tenho esse homem que eu amo. Mas, ai meu Deus, como eu saía voando agora para lá, para estar perto dele. Ah, isso aperta meu coração. Olha quantas emoções Gabi está vivendo no momento que ela vive isso. Isso é uma emoção mista. E olha, as pessoas podem tentar definir saudade como quiserem. Ninguém chega a uma definição convincente para todo mundo. Certo? Então, as emoções primárias, elas podem ser definidas e a gente entende. As emoções secundárias, elas já precisam de uma ilustração para ser entendida. As mistas, ela precisa ser vivida. E cada pessoa vai viver uma emoção mista de forma diferente. Então, é muito importante, quando os pacientes chegam no consultório, que você identifique se aquilo é fruto de uma emoção primária, se aquela situação já é evolutiva para emoções secundárias, ou se aquilo é emoção mista. Da mesma forma como as emoções primárias podem ser disfuncionais, as emoções secundárias também podem ser disfuncionais, como a emoção mista também pode ser disfuncional. Então, toda emoção pode ser funcional e disfuncional, dependendo do trato e do espaço que nós vamos dar a elas. As emoções primárias, né? Vamos ver agora. Essas emoções primárias que a gente chama de medo, raiva e tristeza, elas são classificadas como sendo adaptativas. Guarda isso, isso é muito importante. As três emoções primárias que a gente está falando agora, medo, raiva e tristeza, raiva e tristeza, elas são classificadas como adaptativas. Quais são as emoções primárias adaptativas? Medo, raiva e tristeza. Por que elas são chamadas adaptativas? Porque elas surgem rapidamente, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Então, um medo surge, né? Rapidamente. A alegria surge rapidamente. A raiva surge rapidamente, né? Por outro lado, elas desaparecem completamente quando você se sente tranquilo e seguro fisicamente, psiquicamente e emocionalmente. Você teve um medo, você entendeu o medo, aquilo vai embora. Você não fica sentindo aquele medo o dia inteiro. Você precisa, por isso que ela é adaptativa. Ela se adapta facilmente a ponto de você se sentir tranquilo e seguro, tanto fisicamente, como psiquicamente, como emocionalmente. Então, são as três emoções primárias que são consideradas adaptativas: medo, raiva e tristeza. Já as outras emoções primárias, que a gente chama de desadaptativa, tá? São duas: alegria e afeto. Por quê? Porque elas extrapolam o limite do bom senso, fazendo com que uma pessoa sinta que exagerou em seu comportamento e até se arrependa depois. Uma alegria, é difícil você se recompor de uma alegria. Não é difícil não, a palavra não é essa. É mais demorado você se recompor de uma alegria. Porque quanto mais você entenda a alegria, mais você quer ficar alegre.
E se você não tem controle sobre aquilo, você vira uma pessoa sem noção. Tipo, o que a gente brinca chamando de bobo da corte. A pessoa que não tem limites para se alegrar. Da mesma forma, um afeto. Se você recebe um afeto, é tão gostoso receber aquele afeto que você quer mais e mais e mais. E disso pode nascer uma dependência. Por isso que elas são chamadas desadaptativas. É porque é mais difícil se adaptar de forma a trazer um equilíbrio desejado. Quando a gente consegue isso, nossa, é um dos primeiros passos que eu dou em consultório. Independente do que a pessoa vá me procurar para tratar, eu vou trabalhar as emoções primárias dessas pessoas e vou checar as emoções desadaptativas dela para que ela possa ter, já começando a ter equilíbrio. Se você começa a ter equilíbrio pelas emoções primárias, logicamente vai ser mais fácil de trazer equilíbrio físico, psíquico e emocionalmente. Eu queria agora fazer um tempinho da gente analisar, né? Analisar um pouquinho. Por exemplo, pensa comigo. Como é que o desconforto pode chegar na nossa vida? Né? Como é que a sensação de desconforto ou o estado de desconforto pode chegar na nossa vida? O desconforto, para acontecer, ele pode agir com a junção de 3 emoções primárias: medo, raiva e alegria. Mas ele não precisa exatamente dessas 3 emoções juntas. Ela pode vir com a raiva e com a tristeza, ela pode vir com a tristeza e com o medo, ou ela pode vir com um medo acentuado, com uma raiva acentuada e com a tristeza acentuada. Certo? Vamos ver. Quando um medo acontece, uma das primeiras coisas que a gente sente é a ameaça. Não é? A gente sente medo porque o nosso mundo foi ameaçado. A nossa pessoa foi ameaçada. Então é preciso entender que medo não é somente medo. Medo, ele vai provocar uma sensação de eu estou sendo ameaçado. É isso que o medo provoca. A gente fala assim, não, medo provoca medo, certo. Mas medo de quê? Medo da ameaça que está acontecendo. Se você não se sente ameaçado, o medo não acontece. O medo não prolonga. Você pode ter um medo sem fundamento, aí você observa e pronto, acabou. Ele se adaptou. Né? Mas o medo também, se essa ameaça acontece e você não estabiliza essa ameaça, isso vai dar origem ao quê? À ansiedade. A ansiedade não é medo de que algo que ainda não aconteceu possa acontecer. Eu estou com medo de ter medo. Então observe. Se você analisa o medo, entendendo que ele é uma ameaça que ele vai causar para você, isso vai gerar uma ansiedade. Eu não estou falando aqui ainda de um transtorno de ansiedade. Eu estou falando daquela ansiedade natural que nós sentimos como preservação. Mas depois que você para, você pode sentir algumas emoções secundárias, como vergonha. Ai meu Deus, que vergonha que eu fiz isso. Você pode sentir, no caso do afeto, ciúme. Né? Você pode sentir a inveja. A raiva. Né? O desconforto da raiva. A raiva geralmente ela gera irritação. Ela mexe com o seu organismo de irritar você. E é muito comum da irritação via frustração. Por que eu me irritei desse jeito? Porque eu não tinha que ter me irritado desse jeito. Caramba! Ou a frustração de ter dito, por que eu não tomei a decisão? Por que eu não interrompi isso antes? Se isso não é bem tratado, isso pode desencadear para uma fúria e para um desprezo. Né? Eu fico furioso. Eu dei evasão à irritação e à frustração que a raiva provocou, não trabalhei isso, fiquei furioso. E no caso, desprezo aquela pessoa que está me causando aquilo ou aquilo que aconteceu.